você. Eu desejo que esteja bem, feliz, animado. E hoje não perca, gente, fique ligadinho. Teremos um bate-papo muito gostoso, olha, com um amigo, um irmão, um colega de profissão, o maestro e pianista Arnon Oliveira. Não perca nada, porque este é o meu, mas é o seu, no Universo da Música com Patrícia Valadão. Ai, mas eu tô tão feliz. Gente, olha, quando a gente recebe uma pessoa em casa, que a gente combina aquele cafezinho, já é bom, né? Agora imagina receber aquela pessoa querida no programa. Obrigada, Arnon. Obrigada. Patrícia, eu que agradeço. Um prazer estar aqui com você mais uma vez. É muito bom e a gente vai falar assim, tem muita história, tem muita música. Eu sei que em pouco tempo não vai dar para resumir, né? Mas nós já nos conhecemos, Arnon, pelo menos uns 25 anos, eu acho. Eu ia fazer aquela piada de sempre, dizer uns 5 anos, mas tem... 5, né? Uns 5 realmente, só. Tem uns realmente muitos anos que nós tocamos juntos, o que é melhor ainda, não é? É melhor ainda. Sabe o que eu estava lembrando essa semana? Eu era recém-chegada na escola, você já estava cursando, né? Aqui na Escola de Música da UFMG e funcionava ali no conservatório, na Avenida Afonso Pena. E eu fui na biblioteca procurar um material e eu nunca vou me esquecer da sua cara de felicidade entrando naquela biblioteca e falando com a Val que a Camila já estava falando papai. Camila, então, tem 30 anos, faz 30 anos esse ano. Tá então aí entregou. o tempo que nós nos conhecemos, não é? E, Arnon, nós fazemos de fato tanta música juntos e hoje somos colegas, né, de profissão na Escola de Música da UFMG, já trabalhamos juntos também na UENG. E você é um pianista, você é maestro e sempre as histórias, elas trazem muita inspiração para a gente que escuta. E eu queria muito que você contasse rapidinho como que apareceu o seu interesse pela música, por que do piano, depois por que da regência. Patrícia, a música para mim foi uma questão de paixão. Paixão porque na minha família não existe o histórico de músicos, com exceção do meu avô, que depois meu pai me disse que ele gostava muito de música, mas enfim, isso não era algo dito na família. E eu sou do interior de Minas. De onde, Arnon? Eu sou de Cachoeira da Prata. Tá. Próximo de Sete Lagoas, então nasci em Cachoeira, vivi até os 7 anos, depois a minha família se mudou para Sete Lagoas. E em Sete Lagoas, quando eu tinha 13 anos, eu conheci lá um coral de meninos. E eu fui para esse coral porque eu tocava flauta doce naquela linha, assim, tocava de ouvido, brincando com o instrumento, e me disseram que lá eles ensinavam a flauta, a tocar a flauta. E eu fui até esse coral, fiz um teste vocal, porque eles me disseram assim, você tem que ser um cantor desse coro, imagina, uma criança para ser um menino cantor. Fiz o teste, gostaram da minha voz e logo resolveram fazer um teste comigo ao piano. E foi uma coisa assim, muito rápido. Senta aqui, vamos mostrar para você uns elementos de ritmo. E naquela época se fazia muito aquela questão de se tocar a 4 mãos, onde alguém tocava um ritmo e você tocava notas longas. E eu fiz aquilo de imediato. E aí me disseram, olha, você tem uma aptidão para o piano, não sabia o que era isso, né? Nem queria tocar um instrumento, piano, coisa assim. E naquele momento, o que eu posso dizer é o seguinte, é que quando eu me assentei ao instrumento e comecei a tocar, é quando vem aquela chama interna que você fala assim, que coisa maravilhosa, que som é esse, que coisa mágica. E a partir dali eu comecei a estudar o instrumento, cantando no coro, e quando eu tinha exatos 16 anos, por uma questão lá, o maestro do coro me falou assim, venha reger o coro que eu quero escutá-lo. E eu tomei um susto, mas tinha que ir. Fui, e naquele momento eu comecei a reger algo que eu não sabia, não tinha ideia.
E aí segue um caminho que é muito interessante, porque um ano depois eu já fiz o vestibular na universidade para piano, estudei um instrumento, me formei depois, mas enquanto eu estava estudando, continuei regendo esse coro e outros que foram aparecendo, mas não imaginava, para mim, a minha história com música funciona um pouco assim, eu não imaginava que aconteceu isso com a flauta, aconteceu isso com o ser cantor, aconteceu isso com o piano e aconteceu com a regência, porque a regência para mim era algo que eu simplesmente fazia, mas eu não tinha a menor intenção de ser um regente. Puxa. E aí eu conheci o maestro Sérgio Magnani, nosso queridíssimo. Oh, gente! Não, um parênteses. Um privilégio quem estudou com ele, né? Um privilégio. A aula era um bate-papo, assim, você saía de lá com a cabeça fervilhando, ele fazia a gente enxergar as coisas, né, Arno? Se a gente pode fazer esse pequeno apontamento, né, porque hoje em dia muita gente já não tem essa imagem de quem foi o Sérgio Magnani. O Magnani faleceu, se eu não me falha a memória, em 2001. Né? Eu ia falar 2001. Mas, enfim, aí, né? No começo desse século. E o Magnani foi essa pessoa que, desde a década de 1950, veio da Itália para o Brasil e formou uma geração de músicos depois disso. Né? Ele é responsável pela criação de uma série de movimentos musicais em Belo Horizonte e pelo Brasil afora. E eu e o nosso queridíssimo Silvio Viegas tivemos o privilégio de sermos os últimos alunos do Magnani. Na regência? Na regência, tá brincando. Dentro da escola. Então, todo ano, eu e o Silvio, no aniversário do Magnani, nós o reverenciamos, lembramos nas redes sociais, porque ele foi esse nosso mestre de um determinado momento, que nos ensinou não só a questão da arte da regência, mas o Magnani era um humanista completo, né? Uma pessoa que falava de filosofia, de história, de música, de arquitetura e por aí vai. Ô Arno, só te interrompendo, você me fez voltar lá na sala de aula com o Magnani. Ele não dava prova escrita, porque ele, né, imagina, ficar lendo prova escrita, então tinha a sabatina. Você pegou a sabatina? Peguei. Arno, na hora que ele falava assim, Patrícia Valadão, eu gelava de cima e embaixo, eu tinha que sentar ao lado dele. Aí ele punha a mão no ombro da gente, ele falava assim para mim, Patrícia da voz poderosa, e começava a perguntar as coisas, era muito divertido mesmo. O Magnani era uma figura excepcional e foi o Magnani que um dia virou para mim, porque ele me viu regendo um coro num encontro, aquelas coisas fortuitas da vida, e ele virou para mim e falou assim, você tem que fazer o curso de regência. E eu estava terminando o curso de piano. E eu tomei um susto, porque eu falei assim, não, maestro, eu não penso isso na minha vida. Ele falou assim, você tem que fazer. Olha. E eu já estudava com ele, outras disciplinas. E a partir dali, eu me direcionei para fazer o segundo curso na escola, que foi o curso de regência. E o meu curso de regência foi, então, um curso que eu diria, entre aspas, um curso muito fácil. Por vários motivos. Primeiro, que eu já tinha a experiência de ser um aluno via piano. Segundo, que eu conhecia todo mundo na escola, os meus colegas tocavam comigo na orquestra, eu regendo todos aqueles meus colegas, então a gente tinha essa profunda afinidade. E terceiro, porque eu tinha o Magnani o tempo inteiro junto de mim. Então, esse foi o meu direcionamento para essa questão da regência. E me formei, eu fui o primeiro aluno de regência que se formou na nova escola aqui no campus. Fomos estudantes do conservatório ali na Afonso Pena, depois a escola veio para cá em 1997, foi quando eu me formei. De lá para cá, foi uma trajetória, né, Patrícia? Que aí você conhece muito bem a trajetória da UENG, criando a orquestra da UENG, o Madrigali, uma sucessão de coros. E a minha vida sempre esteve muito ligada a essa questão dos coros. Apesar de eu trabalhar com orquestra o tempo inteiro, mas as pessoas me conhecem como o maestro dos coros. E aí eu
tem todo esse trabalho de longa data. Hoje, as disciplinas corais na escola estão por minha conta, mais o núcleo de música coral da UFMG, enfim. Essa é a história da É uma história linda e, assim, um caminho lindo, um caminho sempre amigo, né, Arnon? Você é uma pessoa que é cercada de amigos, porque você é essa pessoa, assim, maravilhosa de ter ao lado. Obrigado. Nós somos suspeitos para falar um do outro nesse sentido, né? Mas é verdade. Eu aprendi isso com o Manhane, acredito muito nisso, que a música é essa arte do coletivo. Do coletivo. E que para que ela aconteça bem, é necessário que todos estejam profundamente envolvidos com aquilo que a gente faz, né? Uma coisa... Ai, desculpa, eu te cortei. Não, eu só ia fazer o comentário, Patrícia, que nós dois temos tanto isso. Quantos concertos nós já fizemos em que muitas vezes a gente não tinha o tempo de ensaiar? Misericórdia, eu sei, vários. Só no olho, né, Arnon? Só no olho. Você entregava a partitura, Paty, ó, isso aqui... Aí, e vamos no olho, mas é isso, é a confiança, é a maturidade e o relacionamento. Aí a música sai, e sai linda. Acontece, né? Verdade. Arnon, você falou uma coisa muito importante, que você estudou regência, foi fazendo a flauta, foi fazendo o piano, sem saber se isso realmente faria parte da sua vida. Isso é tão importante, porque enquanto nós somos alunos de música, nós temos que ampliar o nosso leque mesmo. A gente tem que estudar tudo que for possível e ser bom, porque a gente não imagina o que a vida irá nos reservar. A gente não fala isso de Deus, né? Que Ele nos guia, numa outra proporção. Eu sempre acreditei muito que a música ela tem também esse poder. Eu sempre trago comigo uma frase que o William Lana, nosso outro mestre, querido, né, me falou uma vez que assim, ele falou assim, olha, o músico por si, ele é um vaidoso, porque você não sobe no palco se você não tiver essa vaidade boa de se mostrar perante os outros, de fazer algo que brota de você. A grande questão e o grande perigo é quando você acredita que o seu umbigo é maior do que a música que você faz. Quando eu disse de Deus, é a mesma coisa. É verdade. Então, quando a gente pensa, e eu penso a música nesse sentido, a música ela sempre me conduziu muito para caminhos muitas vezes inesperados, situações em que, quantas vezes comigo já aconteceu, de começar um ano e fazer planos para aquele ano. Esse ano eu pretendo fazer isso. Quando começava o ano efetivo de concertos, março, surgia algo dentro da escola, dentro da programação de um grupo que virava tudo de cabeça para baixo. Né? E a gente tinha que se adaptar, e temos sempre que nos adaptar a essa situação, a essa questão. É a música que nos conduz. E o que a gente faz? A gente tenta fazer a música da melhor maneira possível, porque, afinal de contas, e nós vivemos isso agora, né, Patrícia? Se lembra que nós conversamos ao longo da pandemia, pelo menos umas 2 vezes que a gente dizia assim, ai de mim se não fosse a música, nesse momento, em momentos difíceis, em momentos em que a gente precisava ter tudo. Consolo, objetivos, e a música... É verdade, porque nós, como que através da nossa arte, nós podemos confortar pessoas. A gente sabe que o verdadeiro conforto, ele vem de Deus. Justo. Mas a música é um instrumento poderoso para isso, né? E principalmente os profissionais da área de saúde, que estavam ali, ó, como se diz, com a cara no perigo, né? Todos os dias ali, bravamente... E quantas vezes homenagens foram feitas, homenagens musicais para esses profissionais. É emocionante. E agora, Arnon, eu quero chamar um vídeo, tá? Onde mostra você em uma dessas vertentes como músico. Vamos assistir?
vídeo a gente pôde assistir o seu coro. Eu falo seu coro porque você que iniciou esse trabalho, está com ele há quantos anos, o Madrigali? O Madrigali faz 30 anos no ano que vem. 30 anos, uau, que maravilha! Tem que ter muito concerto de comemoração, né? Mas nós vamos conversar sobre o Madrigali no outro programa, tá? Mas, nesse concerto você estava tocando piano. E como que é para você tocar piano acompanhando o seu coro, mas vendo outro regente? Essa experiência. Esse concerto é um concerto direcionado. Direcionado em que sentido? Quem está regendo é o Eberson Almeida, que é um aluno da escola, meu discípulo, digamos assim, meu pupilo. E o Eberson faz um trabalho já brilhante com coros e ele me assiste já há um certo tempo, no sentido de assistência, né? E a pandemia trouxe isso para mim, que foi assim, voltar ao piano, tocar, poder estudar durante um tempo. Foi um jogo de disciplina durante esse tempo, que você bem sabe que quando a gente começa a trabalhar com a regência, o piano é um instrumento essencial. Só que ele funciona de uma outra maneira. Ele é aquele instrumento que você muitas vezes toca dobrando vozes e nos ensaios. Então, a sua técnica de pianista fica relegada a um plano e a sua técnica de regente ela vai para outro lugar. Porque mas a percepção fica a mil, né? Justamente. Porque está tocando, está regendo. Então, eu próprio tenho esse hábito, muitas vezes, com os coros, eu entro na frente do coro, regendo e tocando ao mesmo tempo. Mas agora eu posso fazer isso de uma outra maneira, que eu me dedico mesmo ao tocar, e aí o Eberson rege o concerto, né? E esse concerto, ele fez isso. Você pode observar ali uma situação interessante. Essa foi uma das maneiras que nós pensamos nesse ano para o retorno efetivo do Madrigali. Durante a pandemia, o Madrigali chegou a 40 cantores, porque vários dos cantores antigos retornaram para o coro para trabalhar nele de maneira virtual. Gravamos vários coros virtuais. E depois alguns saíram e eu ainda fiquei com um coro de 32 cantores. Puxa. E como é que eu coloco dentro ali da igreja os 32 dentro de um momento que você ainda precisa usar máscara, teve esse novo surto há pouco tempo. Então, eu fiz uma sequência de concertos em que o coro ele ficava dividido. Entrava uma metade, no concerto seguinte, outra metade do coro, fazendo outro repertório. Então, agora, agosto, será o primeiro concerto em que o Madrigali volta inteiro para fazer isso aí. E esse concerto foi essa situação completamente diferente. Tinha outro regente, com outro pianista, porque você não pôde tocar esse concerto, então você foi substituída por outro pianista e com o coro diminuído. Então foi realmente uma experiência muito interessante e que não vai se perpetuar, não. E você toca muito bem, improvisa muito bem, conhece a nossa rítmica brasileira de forma assim, maravilhosa, porque eu acompanho também. Estou voltando ao lugar. É muito bom. E Arnaud, e o estudo hoje? Porque a gente continua estudando a vida inteira, não vai parar nunca, né? Como que é o estudo hoje para você, com essa maturidade, com a experiência toda? Patrícia, eu diria que hoje eu estudo mais do que eu estudava em qualquer fase da minha vida, porque o estudo ele vai se tornando algo mais seletivo, mais organizado, mais disciplinado, mas ele se torna também eu poderia usar a palavra no bom sentido, obsessão. Sim. Obsessão porque a gente não consegue ficar sem estudar. Não. O estudo é algo que nos coloca dentro de uma confiança, de um estabelecimento daquilo que você precisa descobrir, e a gente vai aprendendo com o estudo que você realmente não sabe das coisas, né? Às vezes eu olho para trás, veja bem, não preciso falar de música erudita. Eu comentava outro dia com a Lívia Itaboraí, que temos tocado sempre juntos, né? Que em dezembro do ano passado nós fizemos uma apresentação de músicas de Mercedes Sosa. E hoje, 7 meses depois, nós tornamos a fazer a mesma apresentação.
e que eu olhava para trás e dizia assim, meu Deus, como que eu fiz naquele dia aquela apresentação, que foi muito boa, e como eu estou hoje, depois de 6 meses dialogando com aquele repertório, pesquisando, porque tem uma vertente minha que você sabe, assim, o meu doutorado foi em História. Sim. Então, eu sou um historiador por uma sequência de fatos, de estudos. O meu objeto de pesquisa era relacionado à música, mas eu fiz na história. Então, a gente também aprende a direcionar o estudo da música dentro dos contextos vários, história, filosofia, teosofia em muitos sentidos, teologia. Teologia, eu estou assim, o que Não, perdão, a palavra veio rápido. Teologia, porque nós fazemos concertos sacros em muitas das ocasiões, os compositores sempre se dedicaram ao repertório sacro, na história da música. Então, como dar conta de tudo isso se a gente não estuda muito? Como fazer um programa belíssimo como esse que você faz, com a constância que tem, com a variedade de pessoas e músicos que você entrevista, se você também não está o tempo inteiro estudando sobre essa pessoa, sobre a área, enfim. É algo constante na nossa vida, né? Arnon, nosso tempo, você acredita? Não, é tão bom conversar com você, que essa entrevista, assim, voa. Mas, no próximo programa, a gente vai falar sobre o seu outro lado mesmo, como maestro. Então, obrigada pela sua presença e até o próximo, tá? Bem, agora, gostaria de falar para você sobre o EP que saiu. Eu consegui lançar, são músicas instrumentais ao piano. Todas elas carregam os nomes dos presentes que Jesus conquistou na cruz para nós, como amor, fé, alegria, companhia. Hoje eu estava escutando Companhia e foi tão gostoso porque no momento que eu ouvia, vinha ao meu coração aquele texto onde Jesus fala: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E foi tão gostoso meditar nessa palavra e ouvir esta canção. Eu sinto assim que eu me senti abraçada por Deus, nos braços dele. E finalizando o nosso encontro hoje, trouxe para vocês uma música para nós orarmos. Muitas vezes a nossa vida é tão corrida, e a gente não para ter aquele tempo especial, aquele tempo de oração, aquele tempo com Deus. Estudos comprovam que quando nós paramos e nós realmente oramos e conversamos com o nosso Pai, como que as nossas células vibram, como que o nosso corpo se transforma. E eu trouxe para vocês uma canção que chama Rude Cruz, a mensagem da cruz. A mensagem que conta aquele dia em que Jesus, Ele carregou o seu pecado lá na cruz, mas nos trouxe vida e vida em abundância. Feche os seus olhos e vamos orar.